E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E como eu disse no último vídeo, eu iria fazer um vídeo focado em como você pode escolher a sua placa de vídeo perfeita para o Blender. E esse daqui é um detalhe muito importante, porque aqui a gente está levando em consideração que você vai utilizar essa placa para renderização no Blender. Aqui eu vou falar um pouco da importância da placa de vídeo ao utilizar o Blender. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card, onde eu comparei algumas placas de vídeo e alguns processadores tentando responder a pergunta se é melhor você renderizar com o processador ou se é melhor você renderizar com a placa de vídeo. E lá a resposta foi unânime. A placa de vídeo é muito mais rápida para você renderizar. Até mesmo se você utilizar um processador com um preço semelhante a de uma placa de vídeo, a placa de vídeo vai ser muito mais eficiente para fazer uma renderização utilizando o Blender. O Blender ele é muito mais otimizado para fazer renderização em GPU, que é a placa de vídeo. Você pode ver isso no site que eu vou deixar aqui o link, que é esse site aqui onde você vai ter vários resultados de benchmark utilizando processadores e placas de vídeo com o Blender. É esse site que vai ser um dos principais que a gente vai utilizar para decidir qual placa de vídeo é melhor para a gente fazer a utilização nas renderizações com o Blender. E se você observar, o processador topo de linha tem uma grande diferença para a placa de vídeo topo de linha. Você vai ter ali um resultado de score e você vai ver que o score da placa de vídeo é muito maior. Aqui eu vou falar um pouco por que o Blender ele é muito mais eficiente com a renderização na placa de vídeo. A placa de vídeo é um hardware dedicado para criar imagem, ela foi pensada nisso. Na verdade, ela foi pensada para fazer cálculos de matrizes. O processador é um componente muito mais geral, e isso faz com que ele consiga fazer vários tipos de cálculo, não somente cálculos de matrizes ou geração de imagem. Já a placa de vídeo ela é muito mais especializada em calcular matrizes e também gerar imagens, que a geração de imagem a grosso modo também é um cálculo de matriz. Existem renderizadores que são mais baseados em processador, exemplo Corona, e também existe renderizadores que utilizam o poder da GPU. Aqui a gente pode colocar o Cycles, o Eve, os renderizadores da Unreal Engine, Redshift, Octane Render. Então é muito uma questão de escolha. Eles escolheram utilizar um hardware que é mais dedicado para fazer imagem, e isso faz com que as renderizações possam ser mais rápidas. E até mesmo algumas tecnologias podem ser aceleradas por GPU. Deixando um pouco de lado essa questão dos renderizadores, agora vamos falar especificamente das placas de vídeo. As placas de vídeo ou GPU vão ter dois componentes principais. O primeiro vai ser a VRAM e depois você vai ter o chip. É claro que existem vários outros componentes e também várias outras áreas dedicadas para fazer questão de IA ou questão de Ray Trace, mas nessa questão aqui a gente vai simplificar para esses dois componentes. A VRAM é muito parecido com a memória RAM do seu computador e é uma memória volátil. Isso quer dizer que assim que você tira a energia, tudo que estava carregado nessa memória é apagado para quando você colocar energia novamente, carregar novas informações ali naquela memória. E por que a placa de vídeo opta por ter uma VRAM própria e não utilizar a VRAM do computador? Porque a VRAM ela está muito mais próxima do chip da placa de vídeo. E além de essa troca de informação ser mais rápida, geralmente a VRAM da placa de vídeo é muito mais rápida do que a memória RAM do seu computador. E isso evita vários gargalos que você poderia ter se a placa de vídeo utilizasse a VRAM do computador. Então a VRAM do computador fica muito mais dedicada para mandar a memória para a CPU, que é o processador. E a VRAM ela é muito mais específica para a placa de vídeo. E antigamente tinha muito o mito de que a placa de vídeo era forte caso você tivesse uma alta quantidade de memória RAM. E isso não é bem verdade. Você vai ter várias vantagens em ter uma memória RAM muito maior, mas a performance não é uma delas. A performance é exclusiva do chip. O chip vai determinar o quão forte aquela placa de vídeo é. E a memória RAM só vai determinar o quanto de arquivo que você pode colocar naquela placa de vídeo. E isso é importante para todas as aplicações para a placa de vídeo e principalmente para renderização, porque o
processo ele se dá assim: o processador vai ficar responsável por calcular algumas instruções e fazer vários outros cálculos e mandar para a placa de vídeo. É como se fosse uma fila de trabalho. Então o processador começa a fazer o trabalho dele e manda uma demanda para a placa de vídeo, e a placa de vídeo vai fazer o processo dela. Os dois componentes vão se comunicar, mas cada um vai fazer a sua parte independente desses dois hardware. Isso quer dizer que quando o processador está fazendo o processo dele, ele vai carregar várias texturas e essas texturas também vão carregar na sua VRAM. E caso você não tenha VRAM suficiente, você vai ser impedido de fazer a sua renderização. Não vai ter como você conseguir fazer a sua renderização por falta de memória RAM. Então aqui é o principal problema de você ter uma placa de vídeo com VRAM limitada. Mesmo que você tenha uma quantidade decente de memória RAM, talvez 64 GB ou 128 GB, não importa, porque se ele não conseguir colocar todas as texturas, tudo que precisa na VRAM, você não vai conseguir renderizar na sua placa de vídeo. E aí você vai estar limitado a renderizar com o seu processador, que é muito mais lento. Então, além de você ter um chip forte, você também precisa ter uma quantidade decente de memória RAM. E se você pesquisar bem esse mundo de hardware, você pode ter dúvidas sobre a questão do gargalo. Será que a minha CPU vai gargalar com a minha GPU? E eu diria que a resposta é sim e não. Não, porque a placa de vídeo vai trabalhar sozinha. Assim que o processador dá a demanda para a placa de vídeo trabalhar, ela vai trabalhar em cima dessa demanda e vai trabalhar os 100% do que ela é capaz. E sim, porque o seu processador pode demorar a fazer esses processos. E isso faz com que a sua renderização em tempo total seja um pouquinho mais alta, em vez de você ter um processador mais forte. Se você, por exemplo, tem um processador mais rápido, esses processos, esses cálculos que é feito no seu processador é muito mais rápido, fazendo com que o tempo de renderização total seja menor. E deixando bem claro aqui, mesmo que você vai lá nas configurações do Blender e peça para ele renderizar somente com a placa de vídeo, você ainda vai ter vários processos que precisam ser feitos no processador. Não tem como escapar dessa. Quando você marca que quer renderizar apenas com a placa de vídeo, ali o que você está dizendo é apenas que o processo em si de renderização é feita com a placa de vídeo, mas existe vários outros processos de carregamento de textura. Ali vai ter alguns cálculos de física, vai ter alguns cálculos também na questão da malha. Então se você tem algum modificador, um subdivision, vai ser tudo calculado ali no processador, e também o processador vai carregar e vai determinar o processo que vai ser feito pela placa de vídeo. Como aqui a gente está fazendo uma escolha levando em consideração somente a renderização do Blender, aqui a gente fica livre para utilizar o site de benchmark do Blender. Aqui a gente vai ter várias informações úteis na hora de você escolher a sua placa de vídeo. E aqui eu indico que você determine uma faixa de preço com onde você quer gastar para uma placa de vídeo. Então você vai lá, sei lá, R$2.000, R$2.500, você vai ver todas as placas que estão nessa faixa de preço de R$2.000 a R$2.500, e aqui você vai fazer uma pesquisa e você vai ver a questão do score. O score mais alto quer dizer que a placa de vídeo é mais forte e consegue entregar resultados mais rápidos. Então digamos que você está entre uma 3060 e uma 4060. A 3060 tem 12 GB de VRAM, então a VRAM maior, que abre margem para você renderizar cenas maiores. Quanto mais objetos você coloca na cena, mais texturas você precisa carregar na sua VRAM. E uma placa de vídeo que tem 12 GB vai conseguir carregar mais objetos. E 4060 tem 8 GB, mas a 4060 ela é mais forte do que a 3060 em renderização no Blender. Enquanto a 3060 tem um score de 2164.11, a 4060 já tem um score de 3071.33. Logo, a 4060 é mais forte do que a 3060. E aqui como que você vai determinar qual que você vai escolher? Se você vai escolher a 3060 ou a 4060. Aqui você vai levar em conta a diferença percentual. Você vai pegar o score, vai ver a diferença percentual dos dois. Você tá vendo aí na tela, eu vou deixar o link desse site aí onde você vai conseguir fazer esse cálculo de diferença percentual, e você vai colocar a diferença percentual também do valor das placas. E aqui você vai comparar qual a diferença percentual é maior. Se
por exemplo, a diferença percentual em performance for de 30% e a diferença no valor for apenas de 10%, é muito mais vantajoso você pegar esses 10% mais do valor da placa de vídeo e pegar essa placa de vídeo que tem uma performance 30% maior do que aquela placa de vídeo que é 10% menor em questão de valor. E aqui você também deve levar em consideração a longevidade dessa placa. Placas mais novas geralmente vão durar mais, já que tem tecnologias mais novas e é uma placa de vídeo mais nova onde vai ter um suporte mais longo. E aí você vai levar tudo isso em consideração para escolher a placa de vídeo perfeita para você. Nessa comparação eu pegaria a 4060. 8 GB ainda é suficiente, a placa é muito mais forte, vai conseguir fazer renderizações muito mais rápidas e vai possibilitar até mesmo animações. E a questão do custo-benefício é muito bom, já que a 3060 já é uma placa mais antiga, você até pode achar ela usada com um valor decente, mas o valor dela nova é um valor muito próximo da 4060. Tem a questão da VRAM, que é um ponto positivo, já que você pode carregar muito mais texturas, você pode renderizar cenas levemente mais complexas e também tem uma durabilidade bem legal. Entre as duas, qualquer uma seria muito boa, mas eu escolheria a 4060 Ti por questão de força. Você tem que determinar qual é as suas necessidades e qual placa melhor atende às suas necessidades. Antes de eu dar as minhas indicações de placa de vídeo, eu quero falar um pouco da questão de usado. Se você entende sobre placa de vídeo, eu até indicaria você pegar uma placa de vídeo usada. Isso se o valor estiver muito bom, então você tem que pesquisar muito, e principalmente placas de vídeo que têm forças parecidas. Isso porque o mercado de usado aqui no Brasil é muito difícil de você achar um valor legal, já que a maioria dos preços aqui são bem abusivos. Só para você ter uma noção, uma RTX 4080 tá por volta desse valor aí, e isso usado. Agora uma 4080 Super, que é um pouquinho mais forte do que a 4080 normal, você já consegue encontrar por esse valor aí que eu tô mostrando na tela. Então só para você ter uma noção que se você tivesse comprado usado, além de você não ter a garantia, além de ser uma placa um pouquinho mais fraca, você estaria pagando um valor mais alto. Então não compensaria nesse caso aí comprar uma placa de vídeo usada. E as placas de vídeo usada você tem que tomar muito cuidado, porque eu acho legal você entender um pouco de hardware antes de comprar uma placa de vídeo usada. E principalmente para você conseguir fazer os testes. Mesmo que você não tenha muito conhecimento, o conhecimento básico já vai te ajudar. Se você comprar uma placa de vídeo usado e não entende de placa de vídeo, assim que chegar, leva numa assistência técnica da sua confiança para ele fazer uma avaliação completa e dizer se a placa de vídeo está boa. Agora, se você entende um pouco e quer se aventurar, eu indico que você faça alguns testes nas primeiras horas que você compra aquela placa de vídeo. Principalmente se você comprar no Mercado Livre, que é um site que eu confio bastante, e se caso qualquer coisa acontecer, ou até mesmo se você não gostar da placa de vídeo, você pode devolver sem custo adicional nenhum. Por isso eu sinto uma confiança maior em comprar a placa de vídeo nesse tipo de site, já que você pode testar por um período. Caso você encontre qualquer problema, você pode devolver. Os testes que eu diria para você fazer na sua placa de vídeo: primeiro é o teste de estresse, onde você vai baixar alguns programas que vai estressar a sua placa e você vai deixar algumas horas ali fazendo esse teste de estresse. Eu diria que você pode deixar entre 3 ou 12 horas fazendo esse teste de estresse, onde é muito provável que se tiver algum problema na sua placa, vai ser identificado nesse momento. Antes de fazer esse teste, é importante que você tire a sua placa antiga, se você tem alguma placa antiga, ou se você não tem uma placa antiga, você vai passar um DDU, que é um programa onde vai limpar os drives de vídeo, para você conseguir instalar os drives dessa nova placa. E assim você diminuir a probabilidade de dar uma incompatibilidade nos drives dessa sua nova placa. Caso você queira ter certeza em ter um sistema o mais estável possível, eu até indicaria você formatar totalmente o seu computador e já iniciar com a placa nova e instalar os novos drives. E na medida que você faz esses testes de estresse, é sempre importante que você dê algumas batidas no seu computador, algumas chacoalhadas, para evitar que tenha algum problema com solda fria. É onde a solda está tendo contato, mas só que ela não está totalmente colada. E se tiver qualquer movimentação, essa solda vai perder o contato e ali vai apresentar um problema. E é nesse ponto que você vai fazendo esses testes para identificar se a sua placa está boa ou se não está. Aqui embaixo eu vou deixar alguns vídeos onde fala sobre esses testes que você pode fazer na sua placa de vídeo e também como que você pode utilizar o DDU. E agora eu vou
falar sobre as minhas indicações de placas que você pode utilizar para fazer renderizações com o Blender. Lembrando que eu vou dividir em categoria de preço. Eu vou começar do preço mais baixo até o valor mais alto que você pode gastar numa placa de vídeo. Começando com o valor que eu não indico muito, que é R$ 1.500. Aqui a gente vai ter 3 concorrentes principais e um concorrente que você pode achar algumas promoções que vão se encaixar nesse patamar de valor. A primeira é a RTX 2060, que é uma placa de vídeo mais antiga. A segunda é a RTX 3050 e você também vai ter a RX 6600, que é da AMD. Aqui, a que eu mais indico é a 3050, mas aqui tem uma pegadinha. A que eu mais indico é a de 8 GB, principalmente porque ela tem mais VRAM e também a versão de 6 GB mudou o chip, não é o mesmo chip da placa de vídeo de 8 GB. Ela é mais difícil de achar, de 8 GB, mas existe algumas que você pode comprar. Aqui tá aparecendo uma de 8 GB e o valor dela, que se encaixa ali por volta de 1.500, pode passar um pouco, mas ali tá por volta de 1.500. É uma placa de vídeo um pouco mais fraca do que a 2060, mas ela já tem 8 GB e também tem suporte a algumas tecnologias que a 2060 já não tem, já que ela é um pouquinho mais antiga. A 2060 ela é um pouquinho mais forte do que a 3050, mesmo sendo um pouquinho mais antiga, mas só que a de 2 GB você praticamente não vai achar, é muito difícil você achar de 12 GB, e a mais fácil de você achar é a de 6 GB e a maioria que você vai achar é usada. Então se você não quer comprar uma placa de vídeo usada, a 2060 já não vira mais uma opção, já que eu acredito que você já não consegue encontrar ela nova. E aqui entra a questão, o principal limitador é a questão da VRAM. A maioria das placas aqui vai ter 6 GB de VRAM e a RX 6600 não vai ter 6 GB de VRAM, vai ter 8 GB, mas ela é a mais fraca de todas. Ela chega a ser uma porcentagem muito baixa em relação até mesmo a 3050, que é mais fraca do que a 2060. Na usabilidade geral, se você está querendo para jogo, edição de vídeo, edição de imagem, a RX 6600 é uma boa placa, mas somente isolando a questão do Blender não é. A maioria das placas AMD não tem uma boa performance com o Blender. Eu acredito que isso é mais questão de otimização. Como as placas de vídeo NVIDIA são a maioria, eu acredito que a otimização para ela, levando em consideração o Blender, é muito maior. E eu acredito que futuramente as otimizações para AMD vão vir. E isso vai fazer com que placas que antes tinham uma performance menor, por ser da AMD, possa ter uma performance maior, porque a otimização utilizando o Blender vai ser maior. Mas isso é só especulação. Então por isso eu não indico tanto uma placa AMD para renderização hoje em dia. Só mesmo se você quiser esperar para futuramente ela ganhar mais performance por causa da otimização. E a última placa que você pode comprar por volta de 1.500 é a 3060. E essa placa eu indico muito se você conseguir uma promoção com esse valor, já que é uma placa muito mais forte do que uma 3050, já tem 12 GB de VRAM, onde você vai conseguir colocar uma cena muito maior do que placas que tem 8 GB e tem um chip bem forte. Então essa daqui, se você conseguir uma promoção dessa, eu super indico que você aproveite. Agora, por volta de R$2.000, você tem a RTX 4060 e a RTX 3060. E por que que a 3060 está nessa categoria aqui? Ela é uma promoção extraordinária. Geralmente essa placa está por volta de R$2.000. Nesse quesito, aí você vai ter essas duas opções. Se você encontrar ela mais barata, eu diria que é melhor você comprar a placa de vídeo mais barata, já que você vai ter um custo por performance muito maior. Já se as duas estiver no mesmo patamar de preço de R$2.000, eu indico que você compra a 4060, já que ela é um pouquinho mais forte e já tem suporte a tecnologias mais atuais. Por volta de R$3.000 você já vai ter a 4060 Ti, que é um pouquinho mais forte. O Ti quer dizer que é um pouquinho mais forte. E se você tem o Super, ela vai estar entre a Ti e entre a 40 sem nomenclatura nenhuma depois. E se você tem uma Ti Super, ela está acima da Ti. Só para você entender um pouco da nomenclatura da NVIDIA. E a outra que você vai ter também por essa média de preço é a ARC A770. Em questão de performance, a 4060 Ti vai ser superior
em questão de performance, mas em questão de VRAM a ARC ganha de lavada, já que tem 16 GB de VRAM. Aqui você vai conseguir já colocar cenas muito mais complexas, já que você tem uma quantidade de VRAM muito mais alta. Por volta dessa média de preço você vai ter a RX 6750 XT, a RX 760 XT e a RX 7600. Por que eu não indico elas? Porque ela tem uma performance ridiculamente baixa em comparação até mesmo às placas de R$1.500. Só para você ter uma noção, a RX 7600 XT performance um score de 1290, enquanto a 3050 performa 1400 pontos. Então é uma disparidade muito grande em questão de performance. A não ser que você vai utilizar essa placa de vídeo para outras demandas principais, aí sim eu indicaria você pegar uma AMD. Mas se seu principal motivo é renderizar com Blender, eu não indicaria essas placas da AMD. Eu ainda pegaria as placas da Nvidia, já que tem uma performance muito mais alta. Por volta de 4.500 você vai ter a RTX 4070 e a RTX 4070 Super. Isso vai depender muito mais da questão de promoções. Como a 4070 já é uma placa mais antiga do que a 4070 Super, já que ela foi lançada recentemente, é muito mais provável que a 4070 você tenha mais promoções. E se essa diferença de preço superar a questão da performance, da diferença de performance, eu iria mais da 4070, já que é uma placa atual, já tem as tecnologia atual, é forte e você vai ter uma performance versus preços bem mais alta. E isso dependendo da promoção. E como a gente está chegando perto do mês da Black Friday, é possível que essa placa tenha alguma promoção legal. Mas se essa diferença de preço não for tão grande, eu iria de 4070 Super, já que ela é bem mais forte do que a 4070 normal. Só para você ter uma noção, a 4070 normal performa assim 5.136. Já a 4070 Super performa 6.107. A 4070 Super tá por volta de 4.200 a 4.400 reais, enquanto a 4070 normal está por volta de 3.800 a 4.000 reais. Então vai depender aí muito do seu orçamento. E é claro que aqui também vai ter algumas placas da AMD por volta desse preço, mas eu não recomendo. E também por volta desse preço você vai ter a 3070 Ti e a 3070 normal, que eu também não recomendo, já que vai ter um preço bem parecido com essas placas que eu acabei de mencionar, e também a performance dela é bem abaixo. No caso da 3070 pode chegar próximo da metade da força de uma 4070 Super. Agora com um orçamento de 6.500 a gente vai ter a 4070 Ti Super e a 4070 Ti. Nas aplicações gerais, em questão de força, as duas vão ser muito próximas, então vai ter pouca diferença. Mas na questão do Blender, a gente vai ter uma diferença ali considerável. Se a diferença de preço não tiver muito alta, eu recomendaria você pegar a 4070 Ti Super, já que ela vai ter 16 GB de VRAM contra 12 da 4070 Ti. E assim você vai conseguir, como eu já disse, ter cenas mais complexas, além de ter uma placa muito forte. Nessa disputa aqui também entrou a RX 7900 XTX, mas por que eu não considero ela uma placa muito competitiva? Já que no Blender ela vai ter uma performance abaixo de uma 4070, sem nomenclatura nenhuma, a normal, mas custando por volta de R$ 6.200. É claro que ela vai ter 24 GB de VRAM, isso vai fazer com que você consiga renderizar cenas gigantescas. Caso as suas aplicações forem mais diversas, aí pode até ser que essa placa se justifique em relação às suas concorrentes. E por último, o orçamento infinito. Então, se você não tem problema em questão do orçamento, você pode comprar a placa de vídeo mais forte que o dinheiro pode comprar. E a placa de vídeo mais forte que você pode ter atualmente em todos os âmbitos e principalmente no Blender é a 4090. Ela é uma placa onde você vai ter 24 GB de VRAM, cenas gigantescas que você pode renderizar com esse tipo de placa, e além de você ter uma força absurda. Animações, renderizações você teria de forma muito rápida e muito prática, e poucas cenas seriam um desafio para essa placa aqui, de tão forte que ela é. Mas se você não quer o máximo do máximo, você também pode comprar uma 4080 Super, que não está tão próximo assim, mas é bem forte, onde você vai ter 16 GB de RAM e vai conseguir renderizar tudo que você precisar e tudo que você imaginar. Só para você ter uma noção de valor, a 4090 está por volta de 11.700 até 14.000 reais, e uma 4080 Super está por volta de 6.000
7.900 até R$8.000. Isso depende muito do projeto que você vai comprar. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado aqui a escolher a sua próxima placa de vídeo. Aqui o intuito não é que você pare de pesquisar, não pare nesse vídeo aqui. Pesquise muito mais, vê a sua faixa de preço onde você quer adquirir uma placa de vídeo e começa a pesquisar bastante essa questão, que só com o conhecimento e sabedoria você vai tomar a melhor escolha possível para você. Se você gosta do canal, considere se inscrever, considere ser membro, isso vai me ajudar bastante. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não esquece de conferir os links aqui embaixo, tanto da 3DR Class e também dos addons para utilizar no Blender. Aqui embaixo também vai ter o link do nosso grupo de 3D, onde você vai poder discutir todo esse mundo do 3D com várias pessoas legais que estão lá no grupo. Então vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!